Samuel 30, 1-10. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Meus amados irmãos, a vida se apresenta à maioria de nós, ou talvez a todos nós, como uma sucessão de lutas, de batalhas que precisamos enfrentar. Algumas delas nós vamos ganhar, outras nós vamos perder. Mas de fato a vida se apresenta assim. Davi era conhecido como um grande guerreiro. Vocês vão se lembrar de uma expressão que era muito comum, que o povo, quando Saul saía à guerra junto com Davi, era muito comum ouvir no retorno do exército de Saul, o rei de Israel, dizerem assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Foi uma das razões que causou a Saul ciúmes, por conta exatamente desta expressão, que correspondia exatamente à verdade. Davi era um homem que enfrentou muitas lutas e muitas batalhas. Em certo momento da sua vida, cansado da perseguição do próprio Saul, ele resolve fugir. E ele vai se refugiar exatamente entre um dos inimigos de Israel, os filisteus. E ele vai então para a região onde os filisteus habitavam. Ali ele procura Aquis, o rei dos filisteus, e se associa com o rei Aquis. E pede uma cidade onde ele pudesse morar com os seus 600 homens. A cidade de Ziclague é então entregue a Davi. Ora, esta então é a história, a pré-história das batalhas que Davi enfrenta nestes capítulos 29 e 30
deste precioso livro de Samuel. Há 3 batalhas que Davi enfrenta e eu quero refletir com vocês sobre estas 3 batalhas. A primeira batalha eu chamo de a batalha contra Deus. O que acontece é que os filisteus resolvem fazer guerra contra Israel. Um exército poderoso. E Davi vai junto com este exército dos filisteus para combater e para lutar contra o seu próprio povo. Davi, irmãos, tentou participar de uma batalha e de uma luta que não era sua. Mas muito pior, Davi resolve participar de uma batalha contra o povo de Deus, portanto, também contra o próprio Deus. Vejam, meus amados irmãos, o que acontece. Os chefes dos filisteus, quando veem Davi e o seu exército, dizem: o que é que faz este hebreu entre nós? E o rei Aquis fica em situação difícil, porque eles dizem: no momento da batalha, ele vai lutar contra nós. E eles repetem a velha expressão. Você não ouviu falar, rei Aquis, que se dizia de Davi: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? O rei Aquis então se vê em dificuldade, vai a Davi e diz a ele que volte. Ele não agrada, a sua presença não agrada os exércitos filisteus. E ele então, verso 8 do capítulo 29, ele começa a contra-argumentar. Ele diz: o que é que eu fiz? Não tenho sido leal? Por que me impedem de ir a essa batalha? Meus irmãos, finalmente o rei Aquis diz: não há jeito, volte para casa. Assim que amanhecer, você volte para a sua cidade. Meus irmãos, vejam o que nós percebemos nesta batalha. Era uma batalha, como eu disse, contra o próprio povo de Deus. Se nós nos lembrarmos bem, é a batalha em que morre o rei Saul e o seu filho, grande amigo de Davi, Jonatas. Vocês imaginem em que batalha Davi estava se metendo. Nós devemos nos lembrar que quando Saul lutava contra Davi, quando armava contra Davi, o que se dizia é que ele, nas oportunidades que teve para ferir Saul, ele não fez. Ele disse: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora observem, se Davi participasse desta batalha, ele estaria contestando e negando toda aquela sua convicção de não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Estaria participando de uma batalha que finalmente deu fim ao rei Saul. Eu creio que Deus usou a desconfiança dos chefes dos filisteus para que Davi não participasse daquela batalha. Davi teimosamente contra-argumenta: o que é que eu fiz para não me deixarem participar desta batalha? E não há respostas nos textos, apenas isto: os reis não confiam. Meus irmãos, a tentativa de Davi de lutar naquela batalha que não era sua, naquela batalha que era uma batalha contra o próprio Deus, deixou a sua cidade completamente desprotegida. E é o texto que lemos há pouco, quando os amalequitas caem sobre aquela cidade. O que eu aprendi nesta experiência de Davi, ou nesta primeira batalha? É que muitas vezes, meus amados irmãos, nós entramos numa luta, nós entramos numa batalha, e queremos que a nossa vontade seja feita.
Não procuramos saber o que é que Deus quer. E muitas vezes, meus amados irmãos, Deus nos impede de que pequemos contra Ele, contra a sua vontade. E às vezes a gente não entende. Por que as coisas não deram certo? É muitas vezes a mão de Deus nos poupando. Mas é preciso ter esta consciência de entrar numa batalha contra a vontade de Deus. É lutar contra o próprio Deus. Nós vimos hoje pela manhã a história do discípulo Pedro e como ele se tornou adversário da obra de Deus. Então é preciso ter esta consciência. A batalha contra Deus não pode ser vencida por nós. A segunda batalha que Davi enfrenta é a batalha contra si mesmo. Diz a Bíblia no capítulo 30, o texto que nós lemos, que Davi volta com seus homens para a sua cidade e ao chegarem ali percebem que há uma derrotada em sua cidade. A cidade foi invadida pelos amalequitas. Todas as pessoas foram levadas, os animais também. Tudo que estava naquela cidade, foi queimada aquela cidade. E a Bíblia diz no verso 4, que eles choraram até que não houve mais forças. Mas há um detalhe aqui que me chamou a atenção. É que o próprio Davi, meus amados irmãos, também sofreu as consequências desta batalha. Batalha na qual ele não entrou e não lutou, mas que foi consequência da sua retirada e da sua participação, ou tentativa, pelo menos, de participação, numa batalha que não era dele. Ele então enfrenta essa situação e a sua própria família também é tocada naquele momento. E as pessoas dizem o quê? Pensam em apedrejar Davi por conta do problema que estavam enfrentando. Eu sei que às vezes acontece isso. As pessoas sofrem e muitas vezes procuram um bode expiatório para os seus próprios sofrimentos. Às vezes decisões que elas mesmas tomaram. Às vezes más escolhas que elas mesmas fizeram. E muitas vezes ficam procurando. Vamos apedrejar quem? Quem é o culpado pela minha dor? Foi isso que o povo fez naquele momento. E aí nós lemos no texto que não apenas eles choraram até que os seus recursos próprios tivessem sido esgotados, diz o texto, verso 4, choraram até que não houve mais forças, mas diz que eles se amarguraram, se angustiaram de coração, e o verso 6 diz de forma mais clara ainda: também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Meus amados irmãos, eu vejo aqui nesta batalha, a batalha de Davi contra si mesmo. Estava experimentando primeiro uma derrota, sofrimento, perdas. Estava sofrendo uma injustiça. E tudo isso poderia mudar a sua maneira de viver, poderia tirar a alegria dele de viver, poderia, meus amados irmãos, reter até o seu amor e o seu relacionamento. Vejam como os seus próprios soldados e aqueles que lutavam juntamente com ele, lado a lado com ele, agora se voltam contra ele. Eu percebo que a amargura e o ressentimento muitas vezes tomam conta do nosso coração. Eu estava assistindo recentemente, novamente, o filme A Cabana.
e revendo exatamente o momento quando Deus diz àquele homem que sofre com a perda da sua filhinha, e dizendo a ele: olha, você precisa virar essa página da sua história, você precisa superar este problema, você precisa vencer essa grande tristeza, como é chamado ali no filme, aquele momento de amargura e de ressentimento no coração. E Deus disse: olha, isso que está no teu interior está tirando a tua alegria, está impedindo você de amar. Meus amados irmãos, a batalha de Davi foi contra si mesmo. É a segunda batalha que Davi enfrenta. Mas eu fico feliz de ver que o texto nos dá o caminho que Davi escolheu. Se na primeira batalha ele foi com suas próprias forças, ele foi, por assim dizer, contrário à vontade de Deus, ele até tenta argumentar e lutar contra aquilo que o próprio Deus, creio eu, estava direcionando, que era o impedimento de que ele entrasse naquela batalha. Ele tentou com suas forças, com seus argumentos, com sua inteligência. Aqui não. Aqui o texto diz: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É assim que podemos enfrentar, meus amados irmãos, situações semelhantes a estas. Quando somos injustiçados, quando muitas vezes enfrentamos perdas, dores como esta que o próprio Davi estava enfrentando, e os seus soldados esqueceram que ele também era vítima naquele momento, a sua própria família tinha sido tocada. Em momentos como esse, meus amados irmãos, a história de Davi nos ensina a nos fortalecermos no Senhor. Eu gosto da expressão de Efésios capítulo 6, no versículo 10. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma outra expressão do apóstolo Paulo em Timóteo, em que ele diz: fortalecei-vos na graça do Senhor. Sede fortalecidos na graça do Senhor. É a graça que nos dá força, irmãos, para enfrentarmos situações semelhantes a esta que Davi enfrentou naquele momento na sua vida. A terceira batalha que Davi enfrenta, vejam, a primeira batalha é a batalha contra Deus. A segunda batalha é a batalha consigo mesmo. A terceira batalha é a batalha com Deus. Vejam que quando a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, ele faz algo diferente do que da primeira vez. Ele não tenta argumentar, mas ele faz algo precioso, diz o verso número 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Ou seja, a roupa sacerdotal, para que então fosse vestida pelo sacerdote e para que ele fizesse algo importante. Diz o verso 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Em outras palavras, devo perseguir, devo empreender esta perseguição? E a segunda questão que Davi coloca diante de Deus é: alcançá-la-ei? Davi consultou ao Senhor. Meus amados irmãos, é interessante que lá nos versos 1 e 2 desse capítulo 30, a Bíblia diz que os amalequitas feriram a Ziclag. Feriram, não destruíram. Uma outra coisa que é dita de forma muito clara é que diz assim o texto: porém a ninguém mataram. Vocês já viram uma batalha como essa, que ninguém morre? Ninguém morreu. Se Davi e os seus homens eram cerca de 600, a gente pode imaginar um grupo grande ali. Ninguém morreu. Sabe por quê, irmãos?
porque a Bíblia ressalta isso, é para nos dizer que aquela batalha não tinha terminado. Ela não chegara ao fim. A história não chegara ao fim ainda. E por isso é que Davi se fortalece no Senhor. Ele poderia muito bem apenas chorar com os seus homens e lamentar e desistir. Mas ele se fortalece no Senhor, consulta o Senhor e vai empreender aquela batalha que ainda não chegara ao fim. Às vezes, nós nos sentimos derrotados com uma batalha que apenas começou. Mas nós devemos saber que quando a batalha não chegou ao fim, ainda há esperança. Ainda há esperança. Agora, algo que me chamou a atenção ainda nesse texto, é que no versículo 30, versos 9 e 10, nós lemos assim: Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás, na retaguarda, por último. Davi sai com os seus homens, inexoravelmente atrás dos amalequitas. Mas 200 homens ficaram para trás e pararam neste ribeiro, chamado Ribeiro de Besor. Davi seguiu com 400 homens para enfrentar um exército que a gente não sabe quantas pessoas tinham. A gente sabe é que Davi, depois de lutar todo um dia contra o exército dos amalequitas e vencer a batalha, diz a Bíblia assim: 400 homens ficaram e fugiram dos amalequitas. Então preste bem atenção, é que o exército dos amalequitas era muito maior do que o exército de Davi, quando estes 200 homens de cansados pararam no ribeiro de Besor. Sabe o que significa Besor? Animado. Esses 200 estavam desanimados. E Davi poderia agora desistir, tendo em vista que as suas forças se esvaíam, o seu exército era menor do que o exército dos amalequitas. Ele poderia se desesperar e dizer: Senhor, como posso alcançar se 200 dos meus homens estão cansados? Mas o ribeiro de Besor serviu para animar. Eu aprendo algo muito precioso aqui. É que muitas vezes, quando estamos enfrentando as nossas batalhas, acontece algo que parece que é já a derrota. E nós muitas vezes desanimamos. Quando olhamos para as nossas forças, quando olhamos para os nossos recursos, reconhecemos que eles são parcos, que são poucos, que não vamos conseguir. E muitas vezes nos desanimamos. Nesse tempo, nós devemos atravessar o ribeiro de Besor, nos animar, não em nossas próprias forças, mas na força que vem do Senhor. Davi consultou a Deus. Davi sabia que Deus estava à frente dessa batalha. Aliás, Davi enfrentava esta batalha não mais contra Deus, não mais contra si mesmo, mas agora uma batalha com Deus. O apóstolo Paulo, quando se sentiu fraco em certa ocasião e começou a cansar da sua batalha contra o espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, ele orou a Deus e Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu não dependo mais dos meus argumentos, da minha inteligência, dos meus recursos, da minha força, então aí é que a força do Senhor virá. No demais, irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os capítulos 17 a 20, os versos 17 a 20, capítulo 30, falam como Davi venceu esta batalha. Ele perseguiu os amalequitas, ele os alcançou, eles estavam festejando a vitória, quando Davi caiu sobre eles. Durante todo um dia, do amanhecer até o anoitecer, Davi batalhou ali, com Deus e sob a orientação de Deus. Agora, como é que Davi recebeu a ajuda dos céus? Além de, obviamente, o ânimo, ao atravessar o ribeiro de Besor, simbolicamente estava ali o ânimo dado pelo Senhor, mas há um detalhe nessa história que me chamou muita atenção, é porque ao caminho do encalço, ao encalço dos amalequitas, eles encontram um homem egípcio, faminto, cansado, doente. E eles dão comida a este homem, um egípcio. E perguntam quem ele é. Era um servo de um amalequita. E o homem diz tudo que eles fizeram. Olha, nós acabamos de invadir uma cidade chamada Ziclag. Sequestramos todo mundo, levamos. Mas eu fiquei doente. E o meu Senhor me largou para trás. E Davi, você pode nos apontar onde estão os amalequitas? E é assim que o homem faz. Leva Davi e sua tropa até o lugar onde os amalequitas festejavam antes da hora, porque a batalha ainda não terminara. Meus amados irmãos, Deus faz assim conosco. Vem ajuda de onde a gente nem imagina. Pode vir muitas vezes do lado inimigo. Mas Deus, quando promete, Ele há de cumprir. Amém? Esse é o nosso Deus. A conclusão deste momento da história de Davi que chego é esta. Deus luta nossas batalhas. Quando a nossa batalha não é contra Ele, contra a sua vontade. Quando já vencemos a batalha contra nós mesmos, os nossos sentimentos de derrotismo, a nossa dependência muitas vezes das nossas próprias forças. Aí Deus luta as nossas batalhas, quando Ele mesmo vai conosco e nos surpreende com a sua graça. Eu gosto demais da tradução da Bíblia Mensagem do Salmo 90, no verso 14. Quando então Davi diz: surpreende-nos e sacia-nos com a tua graça ao amanhecer, e então cantaremos e dançaremos todo o dia. Meus amados irmãos, que depositemos as nossas batalhas nas mãos daquele que pode nos dar a vitória. Que Ele nos abençoe.